Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem nessa manhã, mais uma manhã fria de domingo. Graças a Deus. Irmãos, a devocional de hoje é no capítulo 9 do livro de 1 Reis. Mais uma vez, Deus vem mostrando a condição para que o povo seja abençoado, que é obedecê-lo. Mas dessa vez essa palavra vem diretamente para Salomão. O título do capítulo, inclusive, é a Aliança do Senhor com Salomão. Os irmãos sabem que esses títulos que vêm sobre os capítulos não estão presentes nos textos originais, mas eles refletem o tema central do capítulo. E aí, no versículo 4 desse capítulo, a gente vê Deus sendo bem claro, né, com Salomão, falando que se ele fizer o que ele ordena, seguir os mandamentos do Senhor, ele vai confirmar o trono dele sobre Israel. Então, o tempo todo a gente vê isso, né? Deus requerendo do seu povo a obediência. Ele é muito claro quando ele requer isso, né? Principalmente nesse versículo que eu citei, do capítulo hoje, né, de hoje da devocional, e em outros textos da Bíblia também. Né? Então, ele é um Deus vivo, verdadeiro, fiel. Ele é um Deus que nos conduz em terreno plano. Quando a gente pensa em obediência, a gente pensa, mas por que a gente deve realmente obedecer, né? E tem uns salmos que no Salmo 143, perdão, o salmista ele fala, pede ao Senhor que o ensine a fazer a sua vontade e pede que o Espírito de Deus o conduza em terreno plano. O que é um terreno plano? Um terreno limpo, livre, né? Onde ele não vai ter nenhum tipo de dano. Então, a gente trilha bons caminhos, ou por terrenos planos, né? Ouvindo a direção de Deus, seguindo os passos de Deus, as regras de Deus para a caminhada da vida. Ou seja, resumindo, obedecendo a Deus. Porque Deus, ele é bom. Ele é bom, ele é fiel, ele é justo, ele é perfeito, ele é santo, ele é soberano. E ele é bom para com as nossas vidas, né? Então, se a gente deixa de obedecer a Deus, a gente pensa muito nos nossos pais, né? Quando a gente deixa de obedecer o pai e a mãe, é como se a gente estivesse sendo indiferente ou rejeitando, né, a graça de estar sob o cuidado do pai e da mãe, né? Então, é a mesma coisa para com Deus. É como se a gente abandonasse realmente Deus, a paternidade de Deus, como se ela não fosse significante para nós. E a gente não deve andar assim, a gente deve realmente ter no nosso coração o desejo e a certeza, né, de que Deus cuida de nós e por isso desejar obedecê-lo, porque ele é bom. E como é que a gente pode retribuir, né, a bondade de Deus? Então eu fiquei refletindo sobre isso, encontrei alguns textos e gostaria de trazer para os irmãos, não vou ler, né, mas só vou dar uma breve resumida. A primeira coisa, né, que a gente viu, né, a primeira forma da gente retribuir a bondade de Deus para com as nossas vidas é com a obediência, como a gente viu. Então, nesse ponto, a gente pode pensar, mas Deus é mau, ele requer de nós a obediência sob uma pena de punição. Não, irmãos, a gente, quando tem um encontro com Deus, a gente se encontra, na verdade, né? Então, a gente obedece porque a gente o ama. E a gente vê, tem alguns salmos, né? Não me lembro qual é o salmo em que o salmista compara o ímpio com o justo. A gente vê muita gente que não ama a Deus, que desobedece a Deus, aí vivendo a sua vida, tendo uma boa condição de vida nessa terra. Mas a gente sabe que a nossa bênção, por ter a Cristo em nosso coração, ela vai muito além do que nós temos aqui. E a gente ama e a gente se regozija no Senhor por conta dessa certeza, dessa promessa maravilhosa que é o céu, que é a vida eterna, né? Se comparada à vida que a gente tem aqui, essa vida é nada, né? Se torna nada, um grão de areia, algo que passa, enfim. Então a gente obedece a Deus porque a gente o ama. E a gente retribui a bondade de Deus obedecendo. A gente também retribui a bondade de Deus se alegrando nele pela sua salvação. A gente vai ver lá no Salmo 116 essa expressão, né? Reguerei o cálice da salvação, né, por conta por agradecimento, por gratidão à bondade de Deus para com a minha vida. Tem gente que fala que esse regueiro, o cálice da salvação, essa salvação não é em tom espiritual. Tem gente que fala que é salvação de perigos, de riscos de vida que o salmista viveu, mas não importa. A gente hoje pode erguer o cálice da salvação por alegria da salvação mesmo, por termos essa certeza, e também porque Deus nos livra de tantos perigos, né? Outra forma da gente retribuir a bondade de Deus é falando da sua bondade, compartilhando seu amor, sua bondade, sua natureza bondosa, né? E sua fidelidade.
Então, irmãos, Deus requer de nós obediência. É isso que a gente aprendeu aqui nesse versículo. Porque nós o amamos, porque ele é bom. E qual é a resposta que a gente dá a Deus por essa infinita bondade dele? Obedecendo, nos alegrando nele e falando do seu amor e da sua bondade. Então, que hoje a gente reflita nessa verdade, que os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus. Tenham um domingo maravilhoso na presença dele. Um abraço a todos, fiquem com Deus.